aqui para gravar, para quem não pode assistir ao vivo. Boa noite, sextou. Amanhã, para quem é lá do Pra Passar, estaremos juntos. Menos o Thiago, que ele foi fazer uma cirurgia. Quem eu zoarei amanhã? Não terei ninguém para zoar amanhã. Poxa vida. Deixa eu achar aqui o material. Todo mundo me vê, me ouve? Como é que tá aí? Simone? Qual é a Simone que tá aqui? Porque tenho duas Simones. Valéria, Robson, Simone, Lilian, Patrícia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no chat. Boa noite, boa noite. Simone de Campos. Muito bem, Simone. É porque eu tenho duas Simones. Na verdade, eu tenho três Simones. Beleza, só para eu saber aonde estão. Galera, ontem aqui no Rio choveu muito. Foi ontem, não. Anteontem. Choveu muito. Ontem também. E eu acabei ficando sem internet. Então, pessoal de campus, depois a gente vai repor a aula. Eu vou ver tudo direitinho com vocês. E hoje, aqui na mentoria, deixa eu só eu aumentar aqui um pouquinho. Eu vou corrigir com vocês algumas questões. Vou tentar corrigir com vocês as 10 primeiras questões. Pessoal que nunca assistiu aula ao vivo comigo, qualquer dúvida, pode colocar no chat ou abrir o microfone e falar, tá bom? Tem alguém aqui que não conseguiu? Linique, boa noite. Gabriel, tem alguém aqui que não conseguiu fazer o desafio da mentoria? Não quero expor ninguém, não. É só para eu ter uma noção aí. Robson sem som. Ok, Robson. Então vamos lá. Eu vou corrigir com vocês algumas questões e vou comentando sobre elas, tá bom? São questões que servem de base para todo e qualquer concurso na área de magistério, campus Pedro II, tá bom? Então, bora lá. Questão um. E ó, eu quero que vocês respondam, hein? Não vão ficar aí no silêncio total, não. Deixa eu botar aqui. Opa, cadê eu? Sumi. Ah, agora eu apareci. Gente, tá muito calor. Pensei que ia chover de novo hoje, eu não ia conseguir dar aula. Vamos lá. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, prevê no papel do docente, ou seja, nossa incumbência. E aí, o que que vocês colocaram na 1? Qual é o nosso papel aí, né? A nossa incumbência, embora essa seja uma questão antiga, esse tema, esse artigo não mudou. Desculpa, eu vou beber água na frente de vocês, porque eu estou me derretendo. E aí? Letra A é nosso papel, conforme a LDB, não conforme a nossa realidade, conforme o nosso dia a dia, é de acordo com a lei. A retenção do aluno na série, em caso de não aproveitamento ou indisciplina, registrada em relatório para a Secretaria de Educação? Será que é a letra A? Alguém respondeu aqui no chat. Patrícia botou letra C. Será? Vamos lá, letra B. Atenção prioritária com o aluno, deixando de lado a articulação e contato com a família para a dupla gestora. Não, o nosso papel é colaborar com a gestão, né, para articular aí a interação entre a escola e a família. C, que foi o que a Patrícia botou aí.
Zelo pela aprendizagem do aluno, incluindo a organização de estratégias de recuperação para os alunos, né, para os de menor rendimento. Perfeito. O cumprimento literal do plano de trabalho, do planejamento de trabalho, a partir da proposta pedagógica da unidade elaborada pela direção? Não, elaborada pela equipe, né? Que formada aí pela direção, professores, e não fala do cumprimento literal, até porque a gente tem que adaptar a realidade dos nossos alunos. Então, o gabarito da 1 é a letra C. O que ficar faltando corrigindo aqui, eu vou colocar o gabarito nos grupos e aí qualquer dúvida podem me chamar. Então, número 1, letra C. Opa. 2. No Brasil, a LDB aponta como finalidade, né, objetivo aí da educação infantil. Isso serve tanto para quem vai fazer campus, quanto para quem vai fazer Pedro II, né, ou qualquer outro concurso. Qual é a finalidade do desenvolvimento, ó? Qual é a finalidade da educação infantil? O objetivo. Isso, ó, tá dando Patrícia no chat. Abre o microfone, gente. Fala comigo. Robson A, Lilian A, agora eu tô gostando, agora tá ficando animado. Galera indo de A. Será? Será que o Robson acertou? Será que a Lilian acertou? O desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Não é pouca coisa, não, né? O que a família não faz e a comunidade não faz, teremos que fazer, porque temos que complementar. Já não é pouca coisa na nossa vida, né, meu povo? Então, galera, a alfabetização na educação infantil, ela pode ser uma consequência. A introdução das primeiras noções matemáticas, os cuidados à higiene e alimentação, ela pode vir aí como uma consequência através de interações e brincadeiras, tá? Mas o foco é o desenvolvimento integral da criança e o eixo norteador da educação infantil são as interações e brincadeiras. Tudo tem que ser feito através deste eixo: interações e brincadeira. Lembrando que a educação infantil em nenhum momento tem o objetivo de aprovar ou reprovar, tá? A LDB fala sobre promoção. A educação infantil não tem o objetivo de promoção. É uma questão de idade, ok? Então, não há reprovação na educação infantil, nem por falta. Pode ter a consequência do aluno perder a vaga naquela escola, mas reprovação não. Vamos lá. A LDB e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil preconizam que a avaliação na educação infantil tenha o objetivo de quê? Qual é a finalidade? Ah, eu fui explicar um negócio e dei a cola para vocês. Ah, sim, não dá. Tá rindo, Lilian? 3A, será? Acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Esse registro, eu já dei a cola, né? Mas de que forma? Gente, pode abrir o microfone e falar, tá bom? E se tiver rápido demais, fala, professora, fala devagar. Como é que vem a ser esse acompanhamento e registro? Alguém pode me dar um exemplo de como pode ser isso? Relatórios, beleza, né? E a gente tem que ter muito cuidado no relatório para a gente não apontar só o que a criança não sabe fazer. A criança não sabe usar o banheiro com autonomia, a criança não se alimenta com autonomia, a criança não sabe escrever, reconhecer o nome. A gente tem que focar naquilo que a criança sabe fazer. A criança já reconhece os alimentos, porém está em processo de desenvolvimento, né?
na alimentação sozinha. Então, eu foco no que ela sabe e vou destrinchando o que ela está em desenvolvimento. Além de relatório, algo mais, atividades, né? Fotografia para a gente mostrar aí como está a coordenação motora das crianças, desenhar linhas no chão e pedir para que eles andem sobre as linhas, ou pintura, foto, filmagem, portfólio, as atividades, que devem ser cada vez menos papel e mais interações e brincadeiras. Isso mesmo, tá? Então, acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Outra coisa que eu, quando estava em coordenação, eu via muito, é assim, a maioria e mais mordidas, é isso mesmo. Mordidas fazem parte. Era assim, todos os alunos já escrevem a primeira letra do nome, porém o João ainda não. Galera, a gente nunca, em todo o tempo, porque vai que numa discursiva pede para fazer a avaliação de um aluno. Todos os alunos fazem isso, mas o aluno avaliado ainda não. Nunca devemos comparar um aluno com outro. Nunca! Ou com a classe. Eu vou comparar sempre ele com ele mesmo. Então, por exemplo, um relatório de primeiro bimestre. Ao chegar, né, no período ali de acolhimento, a criança se sentia muito insegura, chorava a maioria do tempo, necessitava de um acolhimento e um carinho maior. Porém, agora, no decorrer do primeiro bimestre, já se sente mais seguro, já tem ali seus pares favoritos. Eu vou comparar como ele era antes e como ele era agora. A criança, né? A gente na educação infantil, a gente nunca deve chamar a criança de aluno, tá? É a criança, o pequeno, as crianças bem pequenas, porque o aluno é algo que faz parte do ensino fundamental. Então, pode ver que é acompanhamento e desenvolvimento do registro das crianças. Então, eu posso dizer, né? Hoje o aluno reconhece a letra do nome. Porém, isso veio acontecendo de uma maneira, né, vamos dizer assim, veio acontecendo ao longo do processo. No início, não reconhecia a letra do nome, porém, agora, durante as atividades, na maioria das vezes, reconhece. Então, eu vou sempre comparar. Isso vale para a educação infantil ou para qualquer etapa. Nunca devemos comparar o aluno com a turma toda consegue, mas ele não. Porque cada um de nós é um. Eu não posso, por exemplo, comparar a minha vida com a vida da Valéria, com a vida da Patrícia, com a vida da Simone. Porque cada um de nós tem a nossa trajetória, cada um de nós tem a nossa vida. Então é muito injusto comparar. Porque para eu estar aqui às 8h18 dando aula para vocês, eu vim correndo de Nilópolis, que eu estava numa reunião com a diretora de um outro curso. E de repente, para outra pessoa, já estava em casa ali mesmo, não estou fazendo nada, deixa eu ouvir essa maluca gritando, né? Cada um teve ali a sua história, a sua dificuldade ou não para estar aqui. Tem gente que hoje seria impossível, e a grande maioria da mentoria, e assim como o pessoal de campus também, assiste gravado, porque cada um tem a sua história. Então, assim como nós não podemos nos comparar com ninguém, as nossas crianças e os nossos alunos também não devem ser comparados, né? Está com febre se arrastando, Lilian. Melhoras para você. O Lilian falou sobre mordidas. Na educação infantil, na nossa primeira reunião com os pais, a gente fala que, infelizmente, a mordida ela faz parte da educação infantil. Porque se nós, que somos adultos, muitas das vezes não conseguimos controlar as nossas emoções e reações, imagine ali as crianças, né? Da creche de 0 a 3, pré-escola, já a mordida já diminui bastante, que é 4 e 5. Então, não sabe lidar com a frustração, com a emoção, com querer dividir ou não o brinquedo ou a atenção do professor. Então, mordida, beliscão, puxão de cabelo, infelizmente, acontece. Se em casa, com 2 crianças, já acontece, imagina numa sala de aula com 25.
Por mais que tenham ali 4, 5 pessoas. Enquanto uma está trocando a fralda, a outra está limpando o nariz, dois estão se mordendo e faz parte. Duvido alguém dissesse, se alguém dissesse para mim assim, vou considerar um santo. Porque na minha turma de creche nunca ninguém mordeu ninguém. Nunca ouvi isso em toda a minha vida. Mesmo aquelas escolas assim que tem quase um professor por aluno. Nunca ouvi. Se alguém tiver esta proeza, me conte. Porque ano passado, então, que eu trabalhei com berçário, ó Senhor, quantas mordidas. Então, vamos lá. A educação infantil, a partir da Constituição de 88, deixa de ser direitos dos filhos das mães trabalhadoras e passa a ser direito da criança. Se por um acaso alguma discursiva vier perguntando sobre a educação infantil, né? Até 88 não tinha uma legalidade ali específica da educação infantil. Então existiam muitas casas que eram transformadas em jardim de infância. Jardim de infância já tia Carla, jardim de infância Branca de Neve. E não estou falando mal dessas escolas, porque eu estudei na escola da tia Marilene, que era um puxadinho dentro da casa dela, e foi um dos melhores lugares em que eu estive. Mas não existia essa legislação específica. Não existia um norte, um caminho. Cada um fazia ali mais ou menos o que queria, né? Era mais assistencialista, tomar conta enquanto a mãe trabalhava. Outros já tinham o pensamento de alfabetizar, preparar ali a criança, quase roubar a infância da criança para quando entrasse ali na CA já tivesse alfabetizado e por aí afora. Com a Constituição de 88, deixa de ser um direito dos pais e passa a ser um direito da criança. Olha como a educação infantil não está ligada à palavra aluno. Educação infantil está ligada à palavra criança. Então, cuidado quando for fazer discursiva sobre educação infantil, tá? Tal direito é reafirmado na LDB quanto à educação infantil, passa a ser considerada a primeira etapa da educação básica, dividida em creche e pré-escola. De quem é. Opa, tá agarrado aqui. De quem é a obrigação, a 5 ficou agarrada aqui, tá, pessoal? De oferecer a creche e a pré-escola. É incumbência de quem? Simone foi de D, Lilian de D. É incumbência dos municípios, do poder público municipal, oferecer educação infantil, creche e pré-escola e com prioridade o ensino fundamental. Maravilha! Até aqui alguma dúvida, galera? Tem algo que não ficou clara? Estou rápida demais? Digam para mim. A 5 ficou agarradinha aí na letra D. A avaliação na educação infantil não é uma ação simples. Por isso, ela deve ser planejada com vistas, né, com o objetivo ao enriquecimento do processo educativo. Para que a avaliação contribua nesse processo, ela deve ser realizada constantemente, baseando-se em quê? Como é que a professora, o professor de educação infantil, ele vai avaliar esta criança? Galera aqui no chat, deixa eu ver o que o povo está falando comigo. Letra D, acompanhamento, observação e registro do professor. Por que que não é a A? Porque tá assim, ó, na observação, preenchimentos de fichas e promoção para o grupamento posterior. Não há nenhum objetivo de promoção, no sentido de aprovar ou reprovar, tá? É acompanhamento, observação e registro ali do professor, descrevendo
a evolução, o desenvolvimento da criança. Ok? Até aqui ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Galera, esse é o momento. A gente está aqui para conversar, trocar ideias. Beleza? Então, a letra A ela está errada porque ficha, né, preenchimento de ficha, a gente fala de relatório e na promoção para o grupamento posterior. A avaliação não tem que se preocupar com isso, porque a educação infantil não tem o objetivo de promoção. 6. Ah, não, vocês não vão errar 6. A Constituição Federal de 88, Constituição Federal de 88 traz grandes conquistas no campo educativo. E por meio das emendas constitucionais, outras conquistas foram ali, né, paulatinamente, devagar, passo a passo sendo assegurada. Assim, ao definir o dever do Estado, esse Estado, galera, a gente substitui por poder público, tá? Ao definir o dever do poder público para com a educação e as responsabilidades entre os entes federados, determina que o que a lei fala aí? Letra A. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Letra B. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 6 aos 14 anos. Letra C. A educação infantil deve ser oferecida em creche em pré-escola às crianças de até 7 anos. Nossa, essa aqui ficou toda misturada. Letra D. A progressiva universalização do ensino superior gratuito seja garantida a todos os cidadãos. Quem dera, né? Letra E. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve existir preferencialmente nas escolas especiais, não, né? Na rede regular de ensino, como complemento e não substituição. Então, aê, Simone, arrasou. Letra A, tá? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E a B está errado porque é de 6 aos 17 e não 14. A C está errada. Educação infantil deve ser oferecida em creche e pré-escola para as crianças de até 5 anos de idade. A 7, molezinha. A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 208, expressa que a educação básica é obrigatória e gratuita para pessoas com a idade entre. Boa noite, Jocineia. Depois eu vou colocar o gabarito todo nos grupos, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos. E aí, qual é a resposta da 7? Aê, isso mesmo, letra A. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, ou seja, da pré-escola até o ensino médio. Quando eu falo em educação básica, a primeira etapa é a educação infantil. Atenção! Quando eu falo em educação básica, a primeira etapa é a educação infantil. Agora, meu povo, quando eu falo em educação básica obrigatória, a primeira etapa é a pré-escola. Com a palavra obrigatória, começa na pré-escola. Muita atenção aí, tá? Para o 8. O artigo 214 da Constituição Federal de 88, cujo caput está determinado pela Emenda Constitucional 59, de 11 de novembro de 2009, prevê ações integradas dos poderes públicos, dos diferentes esferas federativas. E
E essa integração é para levar aonde? É para chegar onde? É para quê? E essa o povo ficou em dúvida. Vamos lá. Letra A. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB, Produto Interno Bruto. Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos na educação infantil como proporção gerada pela balança comercial. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos na educação como proporção do excedente, ou seja, aquilo que sobra do superávit primário. Robson tá só assim, não. Estabelecimento de meta de aplicação dos recursos públicos em educação como proporção do fundo de investimento da educação? Não, o correto é a letra A, tá? Estabelecer, eles vão se juntar, é de acordo com essa emenda constitucional, tá? Se juntar para estabelecer a meta de aplicação de recurso público em educação com proporção no PIB, que isso foi constar ali como meta no Plano Nacional de Educação, tá? Foi constar como meta no Plano Nacional de Educação, que era ter pelo menos 10% do PIB investido em educação. Essa foi para pegar, roubar, matar e destruir, né? Então, vamos lá, nós vamos corrigir até a 10 e depois eu coloco lá o gabarito. Gente, qualquer dúvida ao longo da semana, seja dia da minha aula ou não, eu estou à disposição para tirar dúvidas, ok? Então, bora lá. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88, no seu artigo 206, estabelece 5 princípios com base nos quais o ensino deve ser ministrado. Assinale a alternativa em que apresenta um desses princípios. Princípios, artigo 3. Garantias, artigo 4 na LDB. Mas eles também aparecem na Constituição Federal. Qual desses é um princípio? Galera indo de D. Princípio. Galera, a galera tá confusa aqui, hein? Robson de A. Valorização dos profissionais da educação escolar é um dos princípios garantidos na forma da lei. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Quem botou aí prioridade à diversidade dos recursos tecnológicos e de comunicação da informação? Isso não consta lá como princípios, tá? Vamos para a última da noite.
Ano que vem não. Semana que vem eu vou tentar fazer 2 encontros da mentoria, tá? Vamos ver se a gente consegue, tá bom? O artigo 212 da Constituição da República Federativa do Brasil afirma que a União, tá? União, âmbito federal, nunca pode aplicar menos de 18%. Então, a União, ela pode aplicar 18 ou mais, tá? E o Distrito Federal, os estados e municípios? Qual é o mínimo ali? Pode passar? Pode, só não pode ser menos. Qual é o mínimo aí na 10? Ui, até meu lápis caiu. Tem dúvida, Lília? Então, a União, ela nunca pode aplicar menos de 18%. E estados, Distrito Federal e municípios é o maior. Então, foca 18 e 25, tá? União, 18. Estados, Distrito Federal e municípios, 25%. Letra B. Nunca pode ser menos, tá? É no mínimo 25%. Então, União, 18. Estados, Distrito Federal e municípios, nunca menos de 25%. Ok? Galera, eu sei que essa semana eu enchi vocês de coisas, tanto para quem é da mentoria, para quem é do grupo para quem é do grupo de, peraí, Pedro II, e eu deixei todo mundo louco. Mas semana que vem eu vou dar um refresco para vocês, um respiro, tá bom? Quem não pôde assistir ao vivo, vai estar disponível a gravação daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Peço desculpa à galera de Campos, mas ontem realmente não tive como, não tinha internet, uma chuva, um vento, uma coisa horrorosa. E eu vou repor a aula de vocês sem problema nenhum. E qualquer dia, qualquer horário, sábado, domingo, feriado, eu tenho insônia, fico aqui acordada de noite pensando com meus botões. Pode mandar dúvida que se eu tiver acordada, eu respondo, tá bom? Beijão. Pra galera do Pra Passar, amanhã estarei com vocês. E amanhã levem água, porque sabem, né? Então, beijão, até amanhã, para quem é do Pra Passar. E até semana que vem, para quem não é. Beijo, tchau!